Olá, eu sou Isabela Fernandes, mediadora cultural, atuo aqui em Foz do Iguaçu e estou trabalhando na Feira do Livro. O meu trabalho é direcionado ao combate ao racismo e à colaboração na construção de uma sociedade mais igualitária. E para isso acontecer, a gente tem muitos desafios a desconstruir. E, nesse sentido, a Feira do Livro ela é um espaço de trabalhar pela educação das relações étnico-raciais, que significa a gente colaborar na construção de um movimento educacional onde que todos possam se entender como importantes e que sua importância enquanto sujeito não seja maior a ponto de diminuir o outro. Então, brancos, negros, indígenas, eles precisam se olhar como parte de uma sociedade que o acolha e uma sociedade que também não esteja projetada para diminuir essas pessoas. E para isso a gente tem que desconstruir algumas imagens, algumas realidades e imaginários onde as pessoas, majoritariamente as pessoas negras, são colocadas como menores, são colocadas como que seus saberes têm alguma relação com o mal. E nesse aspecto, aqui na Feira do Livro, a gente tem trabalhado a contação de história, a construção de bonecas africanas que se chamam Abayomi, onde as pessoas podem construir um pedacinho de história que conta as relações de afeto desse povo que aqui chegou de uma maneira muito cruel e que teve que reaprender e inventar maneiras de sobreviver e cuidar um do outro. Então, as bonequinhas, por exemplo, a Abayomi, ela narra essa história onde as mulheres têm um protagonismo muito importante. As mulheres construíram essas bonequinhas para dar o melhor de si para os seus filhos. Então, quando a gente constrói a Abayomi, a gente está ensinando para nossas crianças que é possível colocar o melhor de si dentro das relações sociais, e o melhor de si é cuidar do outro. O melhor de si é respeitar o outro, é encarar a sua beleza, não como melhor ou maior que a de outra pessoa, mas a sua beleza dentro da diversidade, a sua beleza que se projeta e se potencializa dentro da diversidade que nos funda. Então, a Abayomi, ela trabalha basicamente isso. Na contação de história que eu tenho feito, a ideia é trabalhar um pouco as histórias africanas e colocar esse povo não só como no papel de pessoas que sofreram, pessoas que foram retiradas de seus lugares, de suas casas, dos seus impérios, mas colocar essas pessoas também como protagonistas do movimento de resistência. E lembrar que o povo africano é um povo com diferentes saberes, é um povo múltiplo e que chegou aqui no Brasil também, junto deles vieram todos esses saberes e que se reproduzem. Se reproduzem, por exemplo, a partir do maracatu, que é uma brincadeira que surgiu no Nordeste, e a gente tem trabalhado aqui em Foz do Iguaçu. Maracatu é uma maneira de integrar as pessoas e elas se integram a partir do saber que o tambor ecoa. Então, o tambor que chama, o tambor que narra a ancestralidade, é o gongue que pede licença, o gongue que agradece a esse povo que resistiu e que chama outras pessoas para estarem de maneira igualitária batucando. Eu também tenho feito uma atividade de livro de panos aqui na feira, que é uma maneira de potencializar a criatividade das pessoas. Existem diferentes formas de escrever histórias e elas também podem ser feitas a partir de desenhos, a partir do costurar, a partir do contar, do pintar. Então, a gente tem brincado com essas diferentes maneiras de estimular o contato com a literatura também. E aproveitamos que a homenageada da feira foi Conceição Evaristo para falar um pouquinho sobre o conceito dela, sobre o protagonismo da mulher negra na literatura e o que escrevivência, que é o conceito que ela desenvolveu, tem para nos potencializar enquanto sociedade. Então, uma escrita que ela é feita para se cuidar de si, cuidar das mágoas e das feridas que o racismo ela projeta nos corpos negros,
E quando ela faz isso, quando ela ensina as pessoas a escreverem dessa maneira, ela também está cuidando da sociedade. Porque o racismo não é um problema das pessoas negras, ele é um problema de todos. Então, todos têm um papel muito importante na luta pela igualdade racial, e é isso que a gente tenta estimular, tanto a partir da produção dos livros de panos, a partir do ensinar a história do maracatu, de dizer que em Foz do Iguaçu também tem pessoas negras, que em Foz do Iguaçu também tem batucada, e que é um espaço aberto, é um espaço de acolhimento, é um espaço de troca de afeto, é um momento de se projetar uma história diferente. A gente sabe que os desafios são muitos, que a gente vive numa sociedade onde o racismo é um elemento estrutural. Ele fomenta toda a história que se ergueu, projetou o nosso país. E para isso, a gente tem que trabalhar muito para desconstruir essa estrutura. Então, a educação é um elemento importantíssimo nesse aspecto, e as políticas públicas têm um protagonismo grande nesse sentido, porque é o Estado o maior detentor dos elementos, das ferramentas que podem transformar a sociedade. E a educação é o que ensina o ser humano a ser mais justo, mais digno, a tratar o outro com sororidade, o outro com afeto, e é isso que a gente tenta fazer a partir do elemento educacional. E a Feira do Livro, como um elemento da política pública de Foz do Iguaçu, ela também atua nesse sentido, em fomentar a imaginação, a construção de uma sociedade mais digna, mais acolhedora, a diversidade que afunda. A diversidade é um elemento que a gente tem que potencializar, porque ela não é algo menor, é algo que nos enriquece. E é isso que a gente tenta, a partir desses espaços que se abrem, potencializar nossas diferenças e ensinar que o outro não é um problema, o outro nos ensina, o outro nos permite ver de maneira diferente a nossa própria realidade.